A grande pergunta na mente de todos é onde a negociação de Elon Musk com o Twitter deu errado? A negociação de Elon Musk com o Twitter abalou o mundo inteiro quando o magnata da tecnologia decidiu comprar o aplicativo de microblogging. No entanto, a negociação deu diferentes voltas e reviravoltas, tornando difícil prever se a negociação aconteceria de fato. Onde a negociação deu errado? Junte-se a mim hoje neste vídeo onde vamos explorar como o interesse de Musk pelo Twitter foi arruinado e tudo o que tem a ver com a aquisição do Twitter. O homem mais rico do mundo anunciou, no início desse ano, que iria comprar o Twitter. Ele assumiu compromissos sérios como a compra de uma participação de 9,2%, o tornando um dos principais acionistas. Como resultado, ele foi convidado a fazer parte do conselho de administração, que já estavam entusiasmados com a nova gestão que transformaria a empresa de microblogging. O magnata da tecnologia tinha objetivos para a empresa, como a liberdade de expressão e fazer do Twitter a melhor plataforma de mídia social. Mas, infelizmente, as coisas não iriam acabar como eles esperavam. Musk recusou o convite para se juntar ao conselho alguns dias depois enquanto fazia reivindicações que atrasaram por muito tempo o processo de aquisição. Isso foi uma grande surpresa, pois Musk é um grande conversador no aplicativo americano de microblogging. Ele tem um surpreendente alcance de mais de 83 milhões de seguidores. Além disso, o magnata da tecnologia é muito ativo na plataforma que ele usa para falar sobre o progresso de suas múltiplas empresas. Então, por que ele fez um movimento tão drástico numa fase muito precoce da negociação? Em primeiro lugar, sobre o convite declinante da diretoria do Twitter, a maioria dos comentaristas afirma que Musk queria incluir mudanças drásticas na rede de mídia social, dando esses argumentos. Se Musk tivesse entrado para o conselho, ele teria enfrentado oposição com o objetivo de proteger suas responsabilidades fiduciárias para com os acionistas. Se Musk decidisse tomar a plataforma como privada, então ele não precisaria respeitar os desejos de dados de seus usuários. Além disso, ele escolheria matar a fome à rede de mídia e poderia arriscar o ganho das ações. Então, de acordo com o CEO da Tesla, o Twitter está ocultando informações cruciais sobre a porcentagem de usuários reais e spam no aplicativo. Os relatórios anuais de arquivamento do Twitter relatam rotineiramente que a plataforma tinha menos de 5% de contas de spam, um arquivamento que Musk acreditava anteriormente. Além disso, esta foi uma das condições que o contrato claramente determinou para que a aquisição fosse nula e sem efeito. Entretanto, Musk alega que o número de contas falsas excede em mais de 15% o relatório que lhe foi fornecido. Esta foi uma afirmação bastante séria, e Musk teve algumas observações para apoiá-la. No início, Musk realizou um teste com um dos tweets mais apreciados da plataforma, que é a Coca-Cola. Ele fez um post sobre a Coca-Cola e esperou para ver os resultados de seu teste. Musk explicou que o número total de likes para seus tweets deveria ser um mínimo de 10% do total de usuários registrados. Ao contrário, os resultados trouxeram apenas 2,5% de toda a base de usuários, o que, segundo ele, não é possível se o total de usuários ativos durante o experimento foi de 217 mil. Além disso, Musk afirma que o Twitter não quer responder a alguns de seus pedidos de informação. Sobre isso, ele disse, o número de pessoas reais registradas não pode ser algum tipo de mistério não resolvido. Talvez eles não queiram olhar muito de perto para a coisa porque podem não gostar da resposta. Musk também falou sobre os bots do Twitter, que os hackers podem tirar proveito e criar mais contas falsas. Como você já deve saber, o Twitter utiliza os bots para postar tweets automaticamente em uma data posterior. Ao fazer isso, um indivíduo permite que uma ferramenta de terceiros faça o lançamento, agendamento, retweeting, follow, unfollow, e automatize as respostas de DM praticamente tudo que um humano pode fazer. Muitos hackers têm aproveitado este recurso para fazer contas falsas. Alguns tornaram um grande negócio vender essas contas falsas para pessoas que querem aumentar seu status na mídia social, aumentando seus likes, seguidores e retweets. Como resultado, o número de contas de spam poderia facilmente superar o número de usuários atuais, que é de 229 milhões. Após essas revelações, Musk postou sobre estas discrepâncias de informação em sua conta no Twitter. Seus fãs já estavam ansiosos sobre até onde o negócio havia ido e quanto tempo eles tinham que esperar antes de sua aquisição. Os contatos legais do Twitter não tomaram o assunto de ânimo leve. À medida que foram adiante para acusá-lo de violar o acordo de não divulgação, os advogados de Musk tomaram o assunto em suas mãos e o arquivaram na Comissão de Segurança e Intercâmbio, dizendo que o Twitter não havia respondido a múltiplos pedidos de informação para múltiplas contas. O arquivo lido, às vezes o Twitter ignorou o pedido de Musk.
Às vezes ele os rejeitou por razões que parecem injustificadas, e às vezes ele alegou cumprir enquanto dava ao Sr. Musk informações incompletas ou inutilizáveis. Em resposta ao Musk, o CEO do Twitter, Parag Agrawal, afirmou que a rede de mídia social tem menos de 5% de contas falsas. Além disso, ele explicou as questões dos bots, dizendo: "O difícil desafio é que muitas contas que parecem falsas superficialmente são na verdade pessoas reais." Ele acrescentou: "E algumas das contas de spam que são na verdade as mais perigosas e que causam mais danos aos nossos usuários podem parecer totalmente legítimas na superfície." Embora o Twitter tenha feito esforços para remover o maior número possível de contas de spam, eles bloquearam acidentalmente usuários reais, pensando que são usuários falsos. Musk ter desistido da compra ao Twitter é um cenário de desastre para a empresa. As duas partes contratuais terão um tribunal alongado para recuperar ou quebrar o acordo, e de qualquer forma, o Twitter perde muito. O magnata da tecnologia parece fazer um alarido sobre as contas falsas. É realmente um problema? A resposta é que se trata de uma questão muito importante. O Twitter faz receitas usando sua plataforma, e 90% de sua receita é contabilizada por anúncios. Os anunciantes confiam no Twitter para comercializar seus produtos. O valor que o Twitter ganhará com cada anúncio dependerá muito do número de pessoas que tiverem acesso a ele. Portanto, se houver menos contas reais, então a plataforma realizará uma receita menor. Musk comparou a questão das contas falsas com a compra de uma casa infestada de cupins. Imagine concordar em comprar uma casa que tem menos de 5% de cupins, mas mais tarde você percebe que ela tem 90% de cupins infestados, contrariamente ao acordo original. No final do dia, sua casa irá desaparecer. Para Musk, comprar o Twitter pode trazer perdas imprevistas e pode ser um desperdício de seus 44 bilhões de dólares. Curiosamente, o moinho de rumores diz que Musk está optando por não participar do acordo devido ao declínio das ações do Twitter. Alguns dias após fazer o negócio com o Twitter, as ações do gigante da mídia social caíram 15%, o que foi um pouco menor do que o que Wall Street havia previsto. Posteriormente, o preço das ações do Twitter caiu para compartilhar, afetando drasticamente todos os lucros da empresa em 2020. Em abril, as ações do Twitter estavam indo bastante bem, o que levou a fechar o negócio em 44 bilhões de dólares, que foi arredondado para 54,02 dólares por ação. Quanto a agora, algumas pessoas sustentam que Musk pode ver que ele está pagando demais por algo que não está atuando no mercado de ações. Além disso, as ações da Tesla, que Musk pretendia para a compra do Twitter, caíram. Quando Musk estava fazendo a aquisição no Twitter, suas ações da Tesla totalizaram até 1 trilhão de dólares. Estas ações baixariam mais tarde em 460 bilhões, reduzindo as ações a uns aproximadamente 779 bilhões. Disse também que a Tesla está seriamente endividada. Isso tornaria ainda mais difícil para ele adquirir o Twitter, como pretendido. Além disso, os acionistas poderiam considerar a retirada da Tesla, já que outras perdas poderiam resultar na aquisição do Twitter. Com isto em vista, é apenas lógico que Musk tente sair do negócio. Entretanto, será realmente assim tão fácil romper com o acordo? O Musk arrisca-se muito ao apresentar um caso para o Twitter. Se as reivindicações do magnata da tecnologia forem verdadeiras, o tribunal exigirá provas sólidas para sua alegação. Se isso não for feito, Musk poderá se deparar com sérios problemas. Contudo, o tribunal pode exigir que Elon Musk pague mais 22 bilhões de dólares se ele não puder provar sua reivindicação. Se as coisas vierem a ser assim, Musk terá que pensar entre comprar nada por 22 bilhões de dólares ou comprar o Twitter para os 44 bilhões de dólares do acordo inicial. Por outro lado, se o juiz considerar seu pedido válido, Musk ainda poderá ter que pagar alguma quantia. Mesmo assim, ao fazer o acordo com o Twitter, foi acordado que se Musk optasse por não participar do acordo, teria que pagar 1 bilhão de dólares, enquanto que o Twitter teria um prejuízo se Musk optasse por não participar. Na situação atual, não há compradores do Twitter. Ao contrário da opinião comum, Larry Ellison não queria comprar o Twitter. Ao invés disso, ele estava lá para ajudar em sua aquisição, que agora está totalmente atrasada. Assim, quando Musk optou por não participar, o que naturalmente se seguiria é que as ações do Twitter iriam reduzir significativamente. Além disso, o Twitter poderia perder alguns de seus usuários, dependendo se Musk também decidisse deixar a plataforma e formar uma nova. É apenas uma questão de tempo. Alguns especialistas afirmam que a questão do bot é a estratégia de Musk para barganhar o Twitter. Elon Musk poderia ter 3 razões principais para buscar uma barganha. Primeiro, ele reduziu as ações para o Twitter, o que exagera muito o preço cotado anteriormente. Não vale o que a empresa está dando
acordando agora. Em segundo lugar, os preços das ações da Tesla estão muito reduzidos. Ele pretendia utilizar essas ações para a compra do Twitter. Agora que elas estão reduzidas, poderia ter um custo para os acionistas da Tesla também. Finalmente, se sua alegação sobre os bots pudesse ser verdadeira, isso significaria uma perda em nenhum valor para seu dinheiro. Após a aquisição da empresa americana Microblockchain, de fato, um dos seguidores de Musk lhe perguntou se o Twitter poderia estabelecer que mais de 24,5% das contas falsas eram verdadeiras, então o negócio deveria custar 25% menos. Musk respondeu dizendo, absolutamente. Apesar da alegação de Musk sobre as contas falsas, o Twitter continua inflexível de que o acordo continuará como acordado. Para confirmar isto, escreveu o presidente do Twitter, Bret Taylor, o conselho do Twitter está empenhado em fechar a transação no preço e nos termos acordados com o Sr. Musk e planeja prosseguir com a ação legal para fazer cumprir o acordo de fusão. Estamos confiantes de que prevaleceremos no Tribunal de Chancelaria de Delaware. O acordo no Twitter coloca muitas incertezas, e é difícil dizer quem está dizendo a verdade, ou pelo menos quem está dizendo a maior verdade. De qualquer forma, pessoal, se quiserem ver vídeos mais interessantes, clique no vídeo logo acima. Obrigado por assistir. Não se esqueçam de se inscrever com todas as notificações habilitadas para que não percam as últimas notícias do Elon Musk.